Perfil de um líder fariseu. Talvez você conheça um. Nessa mensagem, estarei falando aqui sobre as características positivas e negativas de um líder fariseu. E o texto está lá no livro de Lucas, capítulo 7, verso 36, que diz assim a palavra: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Na época em que Jesus vivia aqui na terra, havia duas igrejas influentes, poderosas, entre aspas. A elite ali religiosa dos fariseus, cuja mentalidade era mais religiosa, e a outra elite dos religiosos, os saduceus, cuja mentalidade era mais política. Simão era fariseu, e como nós, ele também tinha qualidades e defeitos. Vamos primeiro aqui analisar 3 qualidades positivas de Simão, o fariseu. Como fariseu, ele pregava obediência a todos os mandamentos de Deus. Também acreditava na ressurreição corpórea e na vida eterna. Os fariseus também criam na existência dos anjos e também na influência dos demônios aqui na terra. Simão era um líder religioso que pregava e ensinava essas verdades. Características negativas dos fariseus. Eles se comportavam e se importavam muito mais com as regras religiosas do que realmente se importasse ali com as pessoas. Suas devoções eram, na maioria das vezes, hipócritas. Cobrava dos outros, da sua igreja, mas não cumpriam, muitas vezes, o que eles cobravam dos outros. Eles estavam mais preocupados em passar a imagem que são bons em obedecer do que ter um relacionamento perfeito, verdadeiro com Deus. Gostava de seu poder de liderança, de se mostrar à frente. No livro de Mateus, capítulo 23, Jesus os censurou diversas vezes ali, chamando-os de hipócritas. Com certeza, você conhece alguns líderes espirituais fariseus hoje. O que você deve fazer não é murmurar ou criticá-los, mas ore por eles. Agora vamos voltar aqui no texto de Lucas para meditarmos nessa instrução aqui que o Senhor quer falar conosco. Lucas 7,36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Verso 37. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Verso 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Vamos analisar primeiramente esses versículos, esses 4 versículos. Simão morava ali na cidade de Naim, citada aqui por Lucas no capítulo 7, um caso que ficou muito conhecido e que Lucas retratou aqui no capítulo 7 a respeito do viúvo, o filho da viúva de Naim.
E nesse texto da palavra que Lucas descreveu aqui, conta-se que Jesus, juntamente com um grupo grande de pessoas, uma multidão, estava indo até a cidade de Naim, e chegando ali próximo ao portão de entrada da cidade, um outro grupo grande de pessoas estavam saindo. Um grupo triste que chorava, porque ali havia um jovem morto que estava sendo levado para ser sepultado ali para fora da cidade. E quando essas duas multidões se encontraram, Jesus parou e disse ali àquela mulher, vendo a tristeza dela: não chores. Mas Jesus não ficou somente ali nas palavras. Chegou onde estava ali o jovem morto, tocou nele e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele, diz assim a palavra. Então, o que aconteceu? Que esse milagre trouxe uma grande repercussão ali na cidade de Naim. E provavelmente Simão, o fariseu, o religioso, o líder, ele ficou sabendo também desse milagre. Talvez até essa família frequentava ali a sinagoga, a igreja onde ele pregava, onde ele ensinava as verdades da palavra. E para que talvez até um dos motivos que ele convidou Jesus para esse jantar poderia até ter sido esse milagre. Esse milagre então se espalhou rapidamente e com certeza chegou ali aos ouvidos de Simão, o fariseu. Um outro personagem nessa história que entrou aqui na casa de Simão foi uma mulher pecadora. Aqui é interessante nessa passagem que essa mulher pecadora, talvez, provavelmente, ela fosse Maria Madalena, porque Maria Madalena tinha morado também na cidade de Naim por um período de tempo. E ela era conhecida ali como uma mulher pecadora. E ela foi liberta por Jesus, porque ela era possuída ali por 7 demônios. E a palavra diz, nesse texto de Lucas, que ela, chegando por trás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. O que é interessante aqui é o seguinte, que ela conhecia provavelmente ali a Simão, porque ela foi diretamente à casa do Simão quando ela soube que Jesus estava ali. Então ela fez esse ato, né, pegando ali, ungindo os pés de Jesus com unguento, chorando aos pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. E outro fato que provavelmente revela que pode ser realmente Maria Madalena, Simão, o fariseu, conhecia ela. Quando Simão, no verso 39, diz, viu isto, disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Jesus conhece todas as coisas, até os nossos pensamentos. E quando quando Simão pensou a esse respeito, Jesus já sabia, e Jesus então propôs ali para ele, falando de uma história. Disse para ele no verso 40, disse-lhe Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele, dize a mestre. Verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Jesus então estava ali testando o entendimento de Simão, aquele religioso,
aquele que se importava mais em se mostrar, que tinha aquelas características negativas, impunham regras aos seus liderados, mas muitas vezes ele não cumpria. E Jesus, o próprio Jesus, posteriormente, chamaria aqueles fariseus ali de hipócritas. Nós vemos nesse texto da palavra que Jesus sentou ali à mesa e então chegou essa mulher, que numa atitude que incomodou ali certamente os sacerdotes, incomodou também ali a Simão, que foi pressionado por eles, para que fizesse alguma coisa. E Jesus então colocou essa história falando a respeito de um certo credor, um que devia muito e o outro que devia um pouco menos, e que ambos foram perdoados. E Jesus responde para ele que a ação dele ali estava certa. Só que Jesus, a partir do verso 44, começa então a mostrar para ele que o mais importante do que a religiosidade, a aparência religiosa, estava na gratidão, numa atitude de adoração. No verso 44 diz: Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão conhecia aquela mulher como pecadora, mas ele não sabia que Jesus já tinha feito um milagre poderoso na vida dela. Se consideramos aqui ela como a Maria Madalena, Jesus havia expulsado 7 demônios. E a partir daquele momento ela começou a seguir a Jesus. E nesse texto vemos uma atitude daquela mulher de gratidão. Uma mulher agora convertida a Jesus, convertida aos ensinamentos do Mestre e que chamou a atenção de Jesus pela gratidão que ela tinha. Jesus não olha a aparência religiosa, mas a gratidão por quem ele é. Jesus não olha a um título colocado pela igreja em uma pessoa, mas a gratidão por quem ele é. Em Mateus 27, 22, Jesus fala algo muito importante, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 7, 22 e 23. Disse Jesus aos falsos profetas, incluindo ali aos líderes fariseus: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não está preocupado com a aparência religiosa, mas com a atitude ali de gratidão, de reconhecer quem é e pedir perdão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 13, Paulo escreve aqui a respeito das ações, atitudes de cada um crente, de cada um de nós, e que no final ela será provada. 1 Coríntios 3, 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, devemos fazer ao Senhor com amor, com gratidão a Ele. Ore por seu líder, para que ele não seja um líder fariseu, que se preocupa mais em estar cobrando e não cumpre. Ore para que ele se arrependa, para que no dia da volta de Jesus, ele não seja colocado ali diante do Senhor, para que o Senhor diga, não vos conheço. Ora para que dentro da tua igreja haja um mover do poder de Deus e que o líder, o pastor, os obreiros da igreja sejam totalmente tocados, assim como foi com essa mulher pecadora, que provavelmente era ali Maria Madalena. E possamos analisar esse texto da palavra e agirmos de uma forma em que o Espírito Santo venha tocar o nosso coração. E uma reflexão para nós, como nós temos recebido Jesus em nossa casa? Como um fariseu ou como essa mulher? Espero que dentro do teu coração o desejo de servir Jesus, o desejo de estar com o coração aberto a Ele, nessa atitude como a dessa mulher, você possa ser totalmente tocado e abençoado. Nós precisamos de líderes segundo o coração de Deus, que estejam dispostos a oferecer mais, a orar mais, a buscar mais, a trazer mensagens ao coração dos seus rebanhos, mensagens transformadoras, não somente mensagens que já são muito repassadas ali, que não trazem transformação. Ore pela liderança da tua igreja e participe, seja uma bênção. Um perfil de um líder fariseu não leva ninguém a Jesus, mas causa tristeza e esfriamento dentro da igreja. Que Deus abençoe a tua vida, abençoa a tua igreja, o teu líder, e que você seja uma bênção. Quero orar e abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Querido Senhor, peço nesse momento, Pai, olha para nós, para o nosso coração. O Senhor nos ensina através da tua palavra, Senhor, que o mais importante, Senhor Deus querido, é estar buscando a tua face, abrindo o coração a ti. Pai, nós queremos, ó Pai, ser transformados, por isso pedimos, perdoa-nos, Deus querido. Muitas vezes nós murmuramos, nós julgamos as pessoas, Senhor Deus querido, e não é esse fato, Senhor Deus querido, que o Senhor quer na nossa vida, não é essa atitude. O Senhor quer que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Trabalha, Senhor Deus, dentro do nosso coração, Senhor, para que sejamos, Senhor Deus querido, cheios do Espírito Santo. Abençoa a nossa igreja, cada membro, cada colaborador, que seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E que essa palavra possa estar falando ao teu coração. Amém.